Bem, gente, a proposta desse projeto, o nome é Sola Legere, né? Eu acho que o próprio nome ele já diz muita coisa, o nome em latim, somente a leitura. Nasceu no coração de Andrea, nossa querida diretora pedagógica, que sempre vê a literatura como esse caminho para o aprendizado, né? Esse caminho para o fortalecimento do leitor e do aluno. Então, estamos aqui eu e Rogério, professor de Geografia, para bater um papo com essas meninas lindas, Ana Luísa, Marina e Catarina, que são tanto do Fundamental 2 quanto do Médio, e para a gente conversar um pouco, né? A proposta é ser bem leve, bem suave, como uma entrevista mesmo, do que vocês pensam de leitura, o que a escola traz como recurso literário para vocês, que tipo de amadurecimento como leitor vocês podem nos mostrar e assim por diante. A gente só tem a aprender com vocês. Bem, primeira pergunta, tá? Quero fazer para a Marina essa primeira pergunta. Será que eu posso? Tchan, 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 tchan. E aí, por favor, meninas, fiquem à vontade também para responder, né? Se vocês quiserem e tal. É uma pergunta comum, banal, todo mundo normalmente faz, mas ela tem algumas coisas por trás. Com que frequência você lê? Então, assim, depende muito, porque eu acho que todo mês, assim, eu leio pelo menos uns 3 livros, mas tem vezes que eu não leio livro nenhum, porque tem vezes que eu estou muito empolgada, assim, e, enfim, leio o livro em um dia, e, tipo, tem vezes que eu passo um mês, assim, aí, não posso. E, normalmente, alguns livros, quando eu sou obrigada a ler, assim, eu não leio, entendeu? Agora, quando eu sou, tipo, totalmente livre, assim, me dá, vai, eu vou. É muito relativo isso, entende? E quer dizer que pode acontecer com ela a famosa ressaca literária, né, Rogério? E o engraçado que inclusive ela tá na margem, ela superou, na realidade, a média de quantos livros nós brasileiros lemos, né? Lemos, né? Marina tá dizendo aqui que lê 3 livros no mês, um brasileiro, em média, lê 5 livros ao ano, Larissa. Larissa e Marina, né, obviamente. Para você ter noção. Isso tu mata, esses 5 livros, provavelmente tu mata ele em um mês ou menos de um mês, se brincar. Você tá acima da média, para tu ter noção. Olha aí. Isso é importantíssimo, porque se a gente traz para a questão do, vamos lá, ensino médio, todo aquele contexto que a gente vivencia, essa leitura ela é extremamente importante para embasar, por exemplo, uma redação. Eu penso muito nisso, né? Apesar de não ser professor da área, né, de linguagem, mas eu acho que quando você tem esse repertório literário, não importa qual a área, eu acredito que ele vai somar muito, não só para a redação, obviamente, mas para qualquer outra disciplina formal que a gente tenha, né? Verdade. E essa coisa da frequência, vejo que Marina foi exata na resposta. Ela disse, quando é um livro obrigatório, né? Aí pesa um pouquinho e tal. Mas se for para eu escolher o livro, eu devoro o livro, né? Acho que acontece isso também com você, né, Catarina? Geralmente, tipo, mas é um pouco diferente. Quando eu tô, tipo, em aula, eu leio muito menos. Agora, se eu tô de férias, eu leio, tipo, continuamente, bonitinho, equilibrada. Você segue uma rotina, né, de leitura. Se eu tô tendo aula, ou eu faço, tipo, eu leio um livro bem rápido, ou então eu passo, tipo, 2 meses sem ler, sabe? Tipo, no momento, eu comecei a ler aquele lá, o Frankenstein, porque eu tinha falado o Frankenstein. Frankenstein, sim. Frankenstein. Naquela época que a gente fez aquele encontro de escola. Aí, depois, eu... Parou completamente. Menina, eu me acumulei nos assuntos. Cadê? Eu toquei nesse livro. Faz, tipo, semanas que eu não... Isso acontece, mas não. Sempre há tempo de voltar para a leitura. Ela tá lá lhe aguardando, né? Um dia ela chega. E aí, Luísa, uma pergunta que tem a ver ainda com nessa proposta de Marina. Eu queria saber, na verdade, de todas, né? Se vocês, quando vão escolher o livro, mas assim, um livro que você vai comprar, né? Ou que você vai ganhar, né? Se seus pais compram um livro, se vocês escolhem pelo título, pela capa ou pelo autor. Então, assim, normalmente os livros que eu compro são livros mais que ficam pra mim. Então, mas tipo, normalmente eu olho a capa, porque eu acho que a primeira coisa que eu vejo no livro é a capa, vai chamar a atenção.
E depois eu olho Sinopse. O resumozinho, a sinopse. A sinopse do livro, pra eu ver o que eu vou ler, né? Mas normalmente, a maioria dos livros que eu comprei, assim, foram por indicações, assim. Legal. Tipo, na internet, livros de romance. Que massa. Então nenhum dos três. É por indicação. Mas Luísa, mas essas indicações aqui, tu já se arrependesse de alguma assim? Tu dissesse assim, caramba, falaram tão bem desse aqui, mas quando eu fui ler, não é muita coisa, não é muito interessante. Então, tem um livro. Não, melhor não fale não. E ele foi muito recomendado no app TikTok, sabe? Sim. Tem uma parte que é só sobre livro, assim. Certo, bom saber. E aí, muitas pessoas falaram que era um livro muito bom, que você chorava muito, que era muito envolvente. Que você chorava muito. Você chorava Tá, um livro bom, um livro que você chorava muito, gostei. E aí, quando eu fui ler, eu vi que tipo, não era tudo isso, eu não consegui me envolver com os personagens, eu não consegui. A leitura pra mim era uma leitura meio que eu tinha que realmente me esforçar. Poxa! Então, realmente não foi. Tem o final bem chocante, assim, E também porque eu recebi um spoiler antes. Então... Estragou o livro. O spoiler não ajudou. Isso acho que juntou, então realmente esse livro não foi pra mim. Olha, gostei dessa coisa de indicação. Engraçado que eu não tinha pensado nisso, né? Mas eu acho que a indicação talvez seja um dos melhores. Inclusive, a gente indica tanta coisa que eu recebo tanta indicação que muitas vezes o livro já não aquela indicação já não é tão, não agrada a gente, vamos dizer assim, né? Porque está tão na mídia, tão no mercado. Você tem que ler isso, você tem que ler aquilo. E você, quando pega aquele livro ali, você mas não é isso tudo, né? Isso. Porque a gente mexe com essa referência publicitária. Exatamente. Né? O livro, hoje em dia, por indicação, muitas vezes, é aquele que está todo mundo lendo, né? E não necessariamente seja um livro que seja o meu perfil, né? Ou aquilo que eu estou buscando naquele momento. E a gente precisa separar um pouco isso. Quando a gente vai para as livrarias, mesmo as virtuais, elas vão chamar a atenção da gente para aqueles que são mais vendáveis, né? A linha mais comercial, infelizmente, né? E aí, paciência. A gente precisa fazer um balanço e um equilíbrio disso. Em relação à indicação de livros e tal, eu sigo vários canais de livros. Então, ela é muito antenada. Tem uma leira de morrer. Você também? Eles fazem muito vídeo, tipo, 10 livros de romance. Sim, que você precisa ler antes de morrer, essas coisas assim. É o nome do canal. E aí, acertei, foi? Ler antes de morrer. Ótimo. Eu sigo várias pessoas que falam sobre livro, falam sobre isso. E assim, com isso que eu consigo receber muito indicações de livro. Que legal. Minha gente, quero dizer que eu estou super defasada. Eu preciso começar a ir atrás desses canais. Eu já peguei muita indicação com o professor, que falou nela vocês. Né? Aí mesmo já falou de um que era um poema, Tabacaria. Tabacaria, de Fernando Pessoa. Aí eu comprei pra ler. E gostou? E vê que engraçado. Tu sabe, agora eu vou dar um chato técnico aqui, né? Trazendo isso aqui, mas realmente para a gente, os professores, para a sociedade, os professores eles são os maiores influenciadores na questão da leitura. Né? Lógico, a questão do próprio contato que a gente tem, né, com vocês assim no cotidiano, mas vê que coisa, é muito mais forte essa influência que a gente tem do que, por exemplo, em casa, do que um pai, do que uma mãe, né? Segundo, lógico, são pesquisas, né, que tem aí dentro do cenário aí mundial, vamos dizer assim, mas isso é bem importante, inclusive quando a gente inevitável a gente trazer uma aula e não indicar um livro, referenciar um livro, né? Porque eu li um livro, li essa informação em tal lugar, traz uma referência de tal ponto. Verdade. Então sempre rola essa curiosidade, né? Caramba, será que é bom mesmo isso aí? Então isso que a Catarina está dizendo é muito massa, porque assim, diante de uma informação que a gente traz, mesmo que seja aleatória, já desperta, né? Quantas vezes eu chegava numa aula, né, Catarina, e dizia, eu vi isso aqui num livro, eu dizia o livro assim, aí ninguém despertava interesse, mas vai aqui, né? Vai lá na frente, né? Eu quero só dizer, tá, Rogério, que um dia desse Catarina mandou um zap pra mim dizendo, Larissa, estou lendo Estrela da Vida Inteira, de Manuel Bandeira. Inveja, viu? Depois da sua aula, eu quero dizer, de Estrela da Manhã. Estrela da Manhã, não é da Vida Inteira não, Estrela da Manhã, já é outro.
Amores, mas de fato, a indicação parece que está sendo mais recorrente do que mesmo a escolha do autor. Eu falei sobre a escolha do autor porque às vezes a gente até escolhe um filme pelo diretor, né? A gente segue muito, você escolhe. Essa questão do autor, ano passado, pandemia e tal, então tá muito difícil de comprar livro físico. E aí eu fiquei assim, eu quero ser culta. aí eu fui pesquisar os autores. Aí eu, por exemplo, Cassie West, aí eu botava lá na internet e saía e os 3 livros dela, aí próxima, aí Julia Quinn, os 3 livros dela, aí próxima, que era Cass, a coleção dela. Então assim, mais pra conhecer, tipo assim, o estilo de escrito daquele autor, sabe, pra testar, né? Conhecimento. Olha aí, conhecimento, que está na hora certa. Muito bem, muito bem. Olha, agora eu ri, viu, Marina? Essa foi engraçada. E em cima da primeira pergunta que eu fiz para a Marina, perguntei a Marina a frequência, né, que ela estava lendo. Mas e aí, o que vocês me diriam sobre releitura? Quem aqui já releu livro? Porque se interessou? Porque depois de algum tempo olhou ali na prateleira e disse, deixa eu ler de novo, para ver se eu não absorvi tudo, e agora eu vou gostar de um livro que eu não gostei. Quem já fez? E se já foi outro olhar, né, também, né? Outro olhar. Outro olhar do livro, né? Exatamente. Ou seja, estou relendo, mas será que é da mesma forma que eu peguei ele e fiz aquelas anotações, por exemplo, que Marina faz no livro? Não sei, fala, Catarina, aí. Eu já reli livros feitos disso com outra visão. Já gostei mais e já fiz tipo, não, que negócio, como é que eu li isso antes? Como eu fui capaz de perder o meu tempo precioso. Exatamente. Eu já fiz isso assim. E eu já peguei livros tipo que eu tinha tentado ler e não tinha conseguido, fez aquela questão dos clássicos que você tinha dito. Sim, perfeito. Eu já peguei pra ler primeiro, não consegui. Aí um dia eu resolvi reler e consegui. Porque você já tinha uma maturidade cognitiva suficiente para ler, né? Pois é. Eu lembro de uma fala de Ariano Suassuna, numa entrevista dele. Ele era, acho que, secretário do Estado, na época. Secretário da Cultura, né? E ele diz assim, eu não sou um leitor de livros novos. Eu sou um leitor dos mesmos livros. Ele disse, eu já li várias vezes Don Quixote, eu já li várias vezes as peças de Molière. E toda vez que eu leio, é de um jeito diferente. E toda vez eu vejo uma abordagem diferente. Então, a gente precisa amadurecer nessa coisa de, será que ser leitor é somente ler livros novos, né? O mesmo livro também me traz muitas informações. Mas no caso de Catarina, ela me faz ver que eu amadureci. Porque se eu olhei aquele livro e disse, como é que eu perdi tempo com isso, né? Eu amadureci, eu consegui passar dessa fase. Bem, Catarina me lembrou de uma pergunta importante. Essa coisa dos clássicos, né? Essa palavra clássico, ela assusta um pouco, né? Ela remete à erudição, a alguém que é muito culto, talvez a um passado distante que não está próximo de mim. E o que vocês entendem? E aí a pergunta para as 3, quem quiser responder, o que seria um livro clássico? Então, clássico é sempre, tipo, tanto em filme, qualquer coisa, alguma coisa que, tipo, mudou, fez algum tipo de mudança no que aconteceu antes, como aquilo era antes. Só que na literatura a gente leva mais que, tipo, por ele ser importante, ele alcançou outros lugares em questão de território. Ele alcançou, tipo, outros continentes, assim, que, tipo, passar pela fronteira. A questão também de, tipo, ser, que é consequência disso, ser, como é que chama quando você... Outras línguas? É isso, eu esqueci a palavrinha. Traduções. Você, tipo, tem outras traduções, ele supera essa barreira da linguagem também, e é atemporal. Verdade, ele é atemporal. E alguém aqui já leu recentemente algum clássico? Então, né? Então, Marina começa sempre assim. Então. Pra sua prova agora, Olha aí. eu li... Na verdade, eu acho que é uma adaptação, né? Qual é? O Alto da Barca do Inferno. Não, é o original. É original? Original. É assim, eu tava meio... Quando eu comecei a ler, minha amiga falou assim, eu odiei, eu fui obrigada a ler esse livro. Aí eu, deixa eu ver. Aí eu comecei a ler, eu terminei o livro.
em 30 minutos. Olha aí. Nossa. Ele é bem curtinho, realmente ele é bem curtinho. Ele é uma peça de teatro, E eu comecei a ler, eu comecei a me empolgar e eu falava, tipo, que nem o diabo que tinha no livro. Sabe? E eu amei. Lendo do Inferno. E eu botei assim, é bom mesmo, é tão antigo, é tão... Século XVI, 1517, quando ele fez o livro. livro. Antiquado, sabe? E também colocou justamente essa barreira, tipo, não vou ler, não tem nada a ver comigo. Enquanto que, tipo, se você fizer uma ponte pro presente, tem muita coisa a ver. Tem muita coisa para se relacionar em relação à nossa sociedade. Porque a gente é fruto do nosso passado. Ai, que coisa linda! Vai ter essa relação de qualquer forma. É isso aí. Catarina falou aí das barreiras, né, do que o clássico acaba quebrando. E a essência do clássico é isso, Marina, que você falou, é o fato dele tocar na universalidade humana. Então, não importa se ele é século XVI, se ele é século XIX, se ele é Idade Média, se ele fala do humano, ele fala pra gente, né? Então, não tenham medo dos clássicos. Eu sei que, de alguma forma, eles levam a gente a repensar aí. Será que essa leitura vai ser legal? Será que vai ser chata? Mas vale a pena, tá? É um bom investimento. Alguém mais quer falar? Luísa. Eu só li 2 clássicos na minha vida, assim, de leitura, porque eu comecei ano passado, né? Mas, assim, o primeiro clássico que eu li foi Orgulho e Preconceito. Jane Austen. E, assim, eu gostei muito, porque é romance, coisas eu gosto muito. E o segundo foi Mulherzinhas. De quê? Que é de... Não lembro o nome dela. Mas ela foi até adaptada a um filme, Little Women. Tô ligado, Horário de Mulheres. Adoráveis Mulheres. Só que o nome do livro é Mulherzinhas. Deixa eu ver aqui. E, tipo, eu gostei, assim, mas realmente não foi meu favorito. Com certeza não. E, inclusive, eu até achei a adaptação melhor do que o livro. Acontece. E assim, eu já tentei dar várias chances para os clássicos, mas eu acho que agora eu não vou conseguir. Tipo, como eu falei, eu tentei dar para o Morro dos Ventos Vivantes. Eu desisti, eu falei, não vou ler agora. Aí talvez, como Catarina, eu vou reler quando eu ficar mais velha, porque talvez eu goste e comece talvez a virar um livro. É sempre bom dar uma chance para os clássicos. De tempos em tempos vai lá, né, tenta um pouquinho, se não conseguir, não tem problema. Existem aqueles direitos dos leitores que a gente estava comentando, né, nos bastidores. E existe o direito de não ler, né, de parar na metade, de dizer eu vou ler depois, vou ler do final para frente. O livro é seu, tá? Inclusive, nesses bastidores, Larissa, eu vou levantar a bola de Marina aqui, que Marina disse assim, né, que, já que a gente está falando de clássico, né? Mas quem faz os clássicos são os leitores, não tem essa história de tipo, tem um clássico aqui, tem outro aqui, não. Eu que faço meu próprio clássico. Olha. E aí eu vou jogar isso para as meninas, né, porque isso foi uma citação direta de Marina, né? Exatamente, para saber se as meninas concordam em relação a isso, né? Porque eu concordo com você. Olha! Eu concordo, viu? E eu discordo. Pronto. E tá tudo bem. Eu acho que eu acredito que você faz seus próprios clássicos, mas o problema é o que é um clássico, né? Como a Catarina falou, é aquilo que ultrapassa essas barreiras. Então, talvez, um livro que eu considero clássico pra mim, que eu considero clássico, por exemplo, é um livro que eu gostei muito, que eu quero que várias pessoas leiam, e foi, tipo, um livro muito bom, assim. Foi especial, né? Foi muito especial, que eu quero que meus filhos leiam. Entendi. Aí, tipo, eu acredito que isso seria considerado um clássico pra mim, mas se for em relação ao clássico, realmente clássico. Como definição teórica, eu né? acredito que não. Certo. Mas se for, tipo, cada um tem seu próprio clássico em relação a, como eu falei, ser especial, eu acredito que sim, né? Era isso, Marina? Era essa a tua visão? É meio que você dá uma subjetividade ao conceito de clássico. Eu enxergo o clássico como aquele livro que fez parte da sua formação de caráter. Então, assim, pra mim, foi fazendo meu filme e seleção. Sim. Então, assim, eu olho pra eles e eu lembro da menina que eu era e a menina que eu tô me tornando, entende? E ele faz parte desse trecho da minha vida que, tipo, eu me apaixono, entendeu? Então você quer, vamos ver, a sua comparação de clássico seria talvez um divisor de águas, algo que simbolize Isso, essa transição. que marque.
Eu acho que quando Luísa traz essa questão do clássico que transforma, vamos dizer assim, um clássico, um livro clássico, aquele que vou pegar assim, tá, Luísa, dessa forma, entender assim, ele transforma, querendo ou não, uma sociedade, né? Como as revoluções, vamos dizer assim. Eu acho que o que Marina traz aqui é exatamente isso. O meu próprio clássico, ele me transforma. Ele transforma o meu olhar em relação a... Não importa qual momento eu esteja vivendo, né? Seja na adolescência, na fase infantil, na adulta e tal. Mas a partir do momento que esse clássico ele muda minha visão, para mim aqui ele se torna clássico. Por isso que eu concordo com o Marina. Olha, eu quero dizer que há tempo para tudo e há tempo para mudar de opinião também. Então há tempo para dizer que nessa visão subjetiva tá valendo. Ele conta as suas barreiras. Ele quer, exatamente, ele ultrapassou as suas barreiras. As suas provas. Minha gente, o pessoal aqui tá demais. Mais alguém quer falar? Não. Ó, a Luísa. Eu só vou falar sobre esse negócio de quebrar barreiras, né? Que até eu trouxe esses dois livros, que pra mim com certeza são muito clássicos. Nessa sua visão de sustentabilidade. Deixa eu ver, mostra aí. A seleção e a Amor de Eleição. Amor de Eleição que eu já vou levar pra casa hoje, tá? Esse aqui, né? E todo marcado, inclusive. Afetivamente até. Falando nisso, Luísa, explica pra mim, já que você começou, né, mostrando os seus clássicos, explica pra mim como é que você lida com o livro, né? Porque pelo que eu li nas suas marcações, ele não é só uma leitura, né? Você faz dele, naquele momento de um mês de leitura, de 15 dias, você vive com ele, né? Então como é que você faz? Exatamente o que tu falou antes de começar a gravação, que eu faço no meu livro, tipo um diário. Assim, eu pego o livro e eu pego vários post-its, como tá aqui. Mostra aí pra você. Vários post-its. E aí, cada sensação que eu vou ter naquele livro, cada momento eu vou marcando de acordo com os meus post-its. Por exemplo, o rosa para momentos que tem romance, azul para momentos que me fizeram chorar, que me fizeram ficar triste e eu chorar. Verde, momentos importantes, e laranja, momentos que me fizeram me sentir raiva. E aí, eu trato eles assim, eu vou marcando assim, porque se realmente eu quiser talvez voltar assim, ler alguma parte assim, que eu tivesse até me ajuda, né? Uma forma de... Eu volto a ler isso, e eu gosto muito de fazer isso. Eu me organizo assim, dentro desses livros. E eu também marco aqueles momentos, os verdes também são momentos que me fizeram refletir. Então, um momento que assim eu fico, meu Deus, é muito incrível, aí eu marco o verde. É uma terapia, né, Catarina? O livro é a terapia, é verdade. Eu acho que Marina faz parecido, né? Então, eu faço isso aqui só com Nárnia, porque Nárnia eu acho que é especial. Porque Nárnia você vê um todo ali, sabe? Você vê a sua vida dentro e ao mesmo tempo a vida do seu próximo ali dentro, então eu acho incrível. Mas com o resto dos meus livros, eu trato eles como meus bebês. Então assim, eu boto perfume numa caixa, coloco eles dentro, entendeu? É tipo... eles precisam ser cuidados, entendeu? Onde falar nos bastidores ali sobre Clarice Lispector, né? E tem um conto fantástico dela, Felicidade Clandestina, em que ela diz, quando ela consegue o livro, finalmente, que era Reinações de Narizinho, ela conseguiu emprestado esse livro, que ela chega em casa, a casa dela é uma casa humilde, que ela está na rede, sentada com o livro contra o peito aberto, ela diz, não era mais uma menina com o seu livro, mas uma mulher com o seu amante. A relação que ela cria ali é uma relação transcendental, né? E acredito que parece que as meninas estão fazendo coisas parecidas assim. Né? Uma trata é quase um altar, exato, né? Que Marília faz de colocar o perfume e tal. E tu, Catarina, tu tem alguma... Eu fiquei agora curioso, né? Não, Catarina, eu sou impaciente demais pra isso. Ansiosa Ansiosa demais pra parar e botar post-it. Eu também não conseguiria, não. Eu ando, não sei se o Rogério faz isso, mas o meu sempre tá com lápis riscadinho, assim. Depende do livro. Politicamente, com livro de história, assim, eu não marco post-it, porque eu tenho um pouquinho de pena de marcar com marcador, com lápis. Aí eu preciso marcar um post-it, porque dá pra tirar se eu quiser. Aí eu realmente trato eles, eu fico... Nem precisam ser os meus livros. Quando eu vejo um livro rasgado, eu fico... Você estava
entendeu? A gente comprou, foi caro, isso não é barato. Não, e aí você ama os personagens que estão ali dentro, entende? Então é uma família. Você viveu a vida com os personagens, né? E você almoça com eles, você dorme com eles, então realmente há uma relação criada. Então, a partir daí, da lógica, até dos exemplos que vocês trouxeram, de Luísa, dos clássicos delas, né? Aquele que é mais, que tem um afago maior, um carinho maior, e Marina também. Vocês podem dizer para mim um pouco sobre essa construção da narrativa que chama a atenção de vocês? Né? Porque há livros e livros, há romances e romances. Que tipo de narrativa, que tipo de narrador, que tipo de personagem chama a atenção para esse leitor? Tipo assim, eu acho que também depende muito do livro, porque tem livro que a identificação ela ocorre assim, na primeira linha do livro você consegue se identificar e se prende àquilo. E é esse negócio que a gente estava comentando de ser uma família porque você tá vivendo as mesmas coisas que eles, sabe? Então, você janta com eles, você almoça com eles, você ama com eles, sabe? Então, cria essa relação tão forte que eu acho que permite que eles façam parte de quem eu sou, entende? Alguns aprendizados mesmo com relação à situação dos personagens. Mas, eu acho que é mais isso. Em relação ao tipo de narrador, se a gente fosse escolher um narrador onisciente ou um narrador personagem, primeira pessoa, um intruso, tem escolha, tem ou não? Então, não tenho escolha não. Porque é aquele negócio, pra mim não importa o narrador, desde que eu realmente, como a Marina falou, eu realmente me envolvo no livro, eu realmente me sinto a parte daquele livro, eu começo a imaginar naquele mundo, não importa o narrador, desde que eu me identifique e goste do livro, eu vou ler de todo jeito. Em relação a gênero, Catarina, porque no gênero narrativo nós temos várias opções, né? E nós temos as crônicas, os contos, os romances, vocês me trouxeram romances aí, né? Mas Catarina estava lendo, pelo menos leu um pouquinho, alguns contos de Lígia, né? De Lígia Fagundes Teles. E há uma diferença significativa para um romance, né? Como é que você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Assim, eu passei minha vida inteira só lendo romance. Aí, no primeiro ano, foi quando eu comecei a ler conto. Aí, primeiro eu li foi a primeira coisa, assim, mais fora do, tipo, um pouquinho mais difícil que eu li. Foi de Clarice. E aí, tipo... Você lembra? Não, né? Foi Laços de Família. Foi. Aí eu, tipo, li e foi quando eu comecei a me interessar por contos. E aí, esse ano... eu tô lendo, inclusive, é bem diferente, porque antes eu não... Sabe, eu li livros de poesia. Sim. E ultimamente, tipo, eu tenho gostado de poesia e conto também. Que eu não era muito chegada assim, mas aí tu disse daquele lá que eu vi lá no sorteio. De Lígia. Foi. E aí eu gostei muito do estilo, do jeito que ela escreve, assim, sabe? Chamou sua atenção, né? Acho que seria bom a gente também ir por outros caminhos, né? A gente, às vezes, se acostuma muito com romance, por exemplo, e esquece as outras possibilidades literárias, né? E o mundo é vasto, vai sem fim. E aí fica a dica pra gente e catucar um pouco essas outras possibilidades. E a gente puxando a sardinha para meu amigo, né? Rogério que tá ali, coitado, chega a estar posto. Eu tô aprendendo, digo logo, viu? Eu já disse isso antes e tô repetindo, tô aprendendo. Por isso que, por isso que a gente precisa escutar mais também. É verdade. Rogério, nós estamos aprendendo. Eu descobri agora como se trata um livro. Né? Eu nunca tinha pensado nisso, verdade. E vale a pena refletir nisso. Porque o que Luísa fez foi praticamente um estudo, né? Ela lê e estuda. Então ela marca as partes aí. Até porque é o nosso companheiro, muitas vezes. Né? É o nosso companheiro. E pegando um pouco esse gancho da geografia, dessa coisa da narrativa, como é que as outras matérias, as outras disciplinas, porque nós somos alunos, né? Então, vocês mesmos disseram a dificuldade que tem para ler sempre, porque tem matéria acumulada para estudar. E como é que geografia, como é que história, como é que filosofia, como é que essas áreas são vistas no livro? Porque elas são encontradas lá também. Isso. Como é que elas favorecem a minha leitura, né? E o meu entendimento, a minha compreensão na leitura. Quem quer falar?
Eu tinha conversado com o Roger sobre a questão da geografia. E aí, tipo, porque eu fiquei meio sem entender, tipo, não sem entender, entendi a pergunta, mas eu fiquei sem criatividade pra responder. E aí ele meio que fez, tipo, me abriu os olhos assim, e eu comecei a lembrar, tipo, que eu acho que, tipo, a questão, tipo, de você saber a questão geográfica, de estar se passando aquela história, dá muito o espírito da narrativa, tipo, de se for um inverno, se for um outono, se for uma coisa assim, traz muito tipo do sentimento que aquele livro traz. E também história ajuda muito com o contexto histórico. Muito, tem tipo várias coisas assim. Eu tenho notado que vocês leem mais livros de época também, né? Exato. Eu tava dizendo que eu acho que eu nasci num século errado. Porque eu li muito romance de época. Eu disse assim, meu Deus, por que eu não nasci no século XIX? Sabe? E eu sou louca por humanas. E assim, eu acho que eu tento fazer essa conexão com a maioria dos livros que eu leio, da formação como civil do personagem, do indivíduo. E, tipo, aprendi isso muito nas tuas aulas, de o que cada personagem simboliza. É um personagem alegórico, sabe? Então, ter esse ponto crítico, acho que, tipo assim, você consegue entender a obra de uma forma muito absurda e muito profunda mesmo, sabe? Então, acho que é mais isso. E aí você já falou de 2 pontos que eu ia perguntar. A Marina já meio que respondeu um pouco. Tanto esse senso crítico que a gente cria a partir da leitura. A Aninha falou assim, ano passado eu comecei, né? Então, veja, a Aninha sabe ler desde 6, 7 anos de idade, mas ela se identificou como leitora desde o ano passado, tá? Então, impressionante como a gente, não é necessariamente porque a gente lê, né, ou porque a gente decodifica que, de fato, a gente é um leitor, né? E esse senso crítico que vocês podem dizer se tem ou se estão começando a ter a partir das leituras que vocês estão fazendo. Se há realmente uma diferença, como a própria Marina colocou, desse divisor de águas que nós somos a partir das nossas leituras, né? E, puxando a sardinha para a instituição, porque nós somos também instituição, né? Se a escola tem encaminhado vocês, escola como instituição, tá? Não necessariamente o fazer crescer, né? Mas se a escola tem encaminhado vocês para esse aprofundamento literário, né? Se há alguma observação a fazer, como é que vocês queriam que a literatura fosse vista, como é que a leitura deveria ser explorada? Gente, é muita pergunta, né? Falei demais. Respondam aleatoriamente aí, na ordem que quiserem, também. Eu acho que isso gira em torno daquela questão que a gente colocou no início, né? Eu vou ler um clássico por vontade própria, sabe? É uma coisa tão antiquada. E agora o colégio ele faz esse papel de leia, dê uma chance, sabe? Você fica, sério, vai lhe ajudar a conhecer você, seu papel dentro da sociedade e tudo mais. E você dá uma chance, você vê o quão potente aquele livro pode ser para você, na sua vida, sabe? Não é uma coisa tão distante da gente. Eu acho que é muito dessas barreiras mesmo que a gente coloca. Que a gente mesmo cria, né? Tem uma coisa que nas tuas aulas sobre Machado de Assis. Machado de Assis eu nunca tive vontade de ler. Porque as coisas que eu achava realmente que ia ser um livro chato, ia ser uma leitura que eu não ia gostar. E aí, na tua aula, eu senti vontade de ler. Sabe aqueles contos, Capaz e Romance de outros contos? Pronto, cada conto era melhor do que o outro. Sou apaixonada. Então, tipo, Hilária, ela relacionava os contos com a nossa vida diária, com o ser humano. Então, a gente também entrava, era muita coisa do ser humano. E esse também, o que me fez querer ler Machado de Assis foi a escola, né? Foi a escola foi o primeiro passo. E é isso, muito isso, sabe? Mas eu acho que passa por aí, porque os formadores, né, de conhecimento, eles podem dar essas sugestões, dar essa base e mostrar o caminho, né? E se vocês gostarem, sigam. Se não, existem vários outros possíveis aí. Catarina, quer falar um pouquinho? Não? Tipo, da escola. Da escola em eu lembrei si. muito de, tipo, da questão que tu falou. E como a leitura ajuda a formar o senso crítico da gente. Eu acho isso muito importante,
Porque, tipo, quem lê, pensa, né? Isso. E a questão do senso crítico é você aprender a pensar. Porque quando você lê várias coisas, você recebe várias informações, várias opiniões, e isso ajuda você a filtrar o que você se reconhece e formar sua ideologia. Não necessariamente seguir um padrão de cultura de massa, de essas coisas assim, sabe? Perfeito. Ajuda muito nisso. Lembrando da professora de Marina e de Catarina, Ana Luísa ainda não pegou, professora Naime, de artes, ela comentou uma vez comigo sobre o poder de fala. Não sei se ela chegou a falar isso no 3º ano. Acho que ela chegou a discutir isso. Porque ela fala tanta coisa, né? E esse poder de fala que só é gerado a partir da argumentação. Exato. E como é que eu vou ter argumentação se eu não leio? Exatamente. Se eu não tenho respaldo, se eu não tenho senso crítico? Então, eu só posso mostrar quem eu sou, gerar a minha tese em qualquer assunto, em qualquer conversa, se eu tiver lido sobre isso, né? Se eu tiver argumentos pautados. Além disso, se tiver argumentos, tanto aquilo que você defende de fato, quanto também conhecimento que você muitas vezes não defende. Isso. Né? Então, quando você faz esse diálogo entre essas duas fontes, é muito importante. Ou seja, você conversa, não é debater, né? A gente conversa de uma maneira mais leve, colocando argumentos plausíveis, argumentos sérios, vamos dizer assim, sem aquela defender camisa, né, vamos dizer assim, né? Então a gente consegue e pegar muito o que a Catarina trouxe, filtrar também as informações que a gente está recebendo, né? É importante a gente trazer esse contexto, e eu inclusive até estava conversando, estava conversando com vocês, né, trazendo muito sobre isso, o quanto dentro, particularmente, por exemplo, na minha biblioteca, eu tenho poucas autoras, né, mulheres, né, autoras, e que tratam, por exemplo, de temas diversos. E que a gente precisa, para ter esse conhecimento, até para se inserir dentro desse ponto crítico, a gente conhecer outras fontes, né? Porque a gente está muito, por exemplo, vocês vão passar por isso, dentro da própria universidade, aquela leitura taxativa, né? É o mesmo autor, o mesmo autor, o mesmo autor. E muitas vezes, quando você traz até um diferente, Marina, o professor vai dizer assim, mas eu não conheço esse rapaz ou essa moça, então você não pode citar ele aqui. Né? Ou seja, você não pode utilizar. Né? Tem muito disso. Então, quando você quebra esse paradigma, quando você quebra esse espelho, esse vidro, melhor falando, essa barreira se torna muito mais forte. Né? Eu acho que a gente precisa disso. Não só a gente precisa disso, mas a gente também precisa incentivar isso também. Né? Eu acho que é muito importante a gente ler, vamos dizer assim, a galera que não está no mainstream, né? Na cultura de massa, né? Especificamente, né? Para a gente conhecer o que esse pessoal está falando, conhecer, dar oportunidade à voz, não é nem oportunidade, né? Que oportunidade sim eles têm, mas a gente se oportunizar em escutar, né? Conhecer esse movimento. Acho que é muito massa, né, desse contexto. E a gente, como papel de instituição, a gente pode fazer isso. Pode. Né? A gente pode provocar, né? E eu acho que quanto mais você lê, quanto mais você busca de fato conhecer, menor a probabilidade de você ser manipulado. Sabe? E eu acho que porque você está pensando com a sua própria cabeça, e não com a cabeça da massa, não com a cabeça da autoridade que está ali, entende? Então eu acho que gera uma autonomia que impacta a sociedade, porque é isso, sabe, que é o diferencial, é isso que move o mundo. Não é robôs que pensam a mesma coisa, entendeu? Não são eles os revolucionários. Não são eles que mudam a história. Exatamente. Ele fala muito isso, Serginho, professor. Ele fala muito sobre você saber discordar de você, porque aí você aperfeiçoa suas opiniões, você faz coisas, tem argumentos mais profundos, mas assim, você saber essa coisa de você mesma conseguir reconhecer os seus erros, né? No seu pensamento e costurando, né? Transformá-los, né? A gente vai transformando, a gente se transforma com o tempo, né? Então, assim, isso também vem na leitura, né? Isso vem no que a gente lê, no que a gente constrói, inclusive, não lendo, mas escrevendo também, né? Porque a gente está falando muito da leitura, mas o que a gente escreve também é muito, muito importante, né? Reflete o que a gente vive, né? Larissa, se a gente pegar nossos escritos aqui, eu e você, da idade que a gente tinha, da idade que eles tinham, e pegar em fases,
a gente vai dizer, caramba, eu escrevi isso mesmo, né? Porque vem dentro desse processo construtivo, né? Que é muito importante, né? Que a gente está deixando um legado. Quando eu digo a gente, nós enquanto sociedade. Com certeza. Né? Você me deu a deixa para a última pergunta que eu queria fazer para vocês, que é o leitor, não, melhorando a ideia. O escritor, ele precisa ser um bom leitor? Ou o escritor, ele escreve treinando a escrita? Você aprende a escrever lendo ou aprende a escrever escrevendo? Os dois. Até por redação, né? Se eu não escrever, eu não melhoro. Mas se eu não ler, eu também não melhoro. Eu acho que é o conjunto. Quanto mais você lê, você vai ter mais aquele senso crítico, como todo mundo falou na pergunta passada. Mas não é por isso que você vai escrever perfeitamente, porque você está lendo muito. Não é por isso. Mas dá aquele senso crítico, dá o que eles falaram. Então, você pode ser um bom leitor, mas você também tem que escrever, você tem que treinar, como tudo na vida. Tudo tem que treinar para você ficar cada vez melhor. Então, eu acredito que os dois em conjunto. Os dois estejam interligados. Você fazendo um texto, sendo escritor. Eu acho que mesmo se os dois acontecerem em conjunto e você não pensar por si mesmo, não está valendo. Porque você não vai estar gerando conteúdo, como eu posso dizer? Original. Porque, assim, você só está absorvendo informação. Você não está colocando um senso crítico. Tipo assim, o que eu posso pegar disso aqui para a minha vida? O que eu posso aplicar isso aqui no meu contexto? Então, eu acho que é um conjunto dos dois, mas se você não for um ser vivente, um ser que experimenta, um ser que conhece, um ser que busca, não está valendo. Não vai ser só uma reprodução. Né? Uma reprodução. Copiar e colar. A sociedade... Veja, infelizmente, a gente não tem, assim, a originalidade, porque tudo na vida, na arte também, ela se renova, né? E se transforma e se reproduz. É meio que uma mímese mesmo, essa coisa da imitação. Então, quando eu pego um livro desse, provavelmente tem um pouco de Jane Austen aí, né? Já que essa escritora bebeu e assim por diante. Então, a gente vai meio que, como aquela fala que eu disse, costurando e criando a nossa originalidade dentro do livro. Né? Acredito que a gente não consiga ser 100% original, não. Sabe? Mas alguma coisa nossa tem que estar ali, né? A nossa marca, não é verdade? Meninas, a vontade era de passar a tarde aqui, né? A gente tem muita coisa para falar sobre leitura, sobre leitor, para os outros, né? Para que eles se estimulem para ler. Acho que a proposta desse bate-papo, né, Rogério, era mostrar como adolescentes estão novas. Já tem uma visão de senso crítico e de leitura, de aprimoramento de como se deve ler, do que buscar na leitura. E a gente fica assim, poxa... A gente só aprende, né? Na realidade, foi aquilo que a gente estava conversando antes. O objetivo, apesar da gente tá numa idade mais avançada, vamos dizer assim, né? Mas a gente só aprende, porque é a partir dessas visões que vocês têm lendo, e essa troca de conhecimento, porque eu nem digo troca de informação, troca de conhecimento mesmo, é que a gente consegue também aprender. Todo mundo aqui, com certeza, aprendeu nessa tarde. Eu aprendi muito, confesso, digo logo. Né? Exatamente diante dessa troca de conhecimento mesmo, de E eu fiquei muito informação. feliz, que o mundo tem solução. Com certeza. Há esperança. Com certeza. Poxa. Meninas, muito obrigada. Tá? Foi um prazer. Agradeço. De coração mesmo.